Olá! Hoje a nossa aula é sobre conversas difíceis. Meu nome é Elisângela Machado e nós vamos percorrer uma trilha pensando em como ter conversas difíceis. Primeiro ponto, por que ter uma conversa difícil? Por que as pessoas não gostam de ter conversas difíceis? Porque conversas difíceis geralmente prescindem de um conflito. E se é um conflito e um litígio duradouro, as pessoas não querem estar envolvidas nesse tipo de situação. Mas os conflitos, eles são salutares, eles são importantes. E por que conflitos eles são importantes para as pessoas? Porque é uma forma e uma oportunidade de crescimento. É a chave para aumentar a compreensão. E quando você tem um método, você pode alcançar uma missão. Então, a partir de um conflito, a partir do momento em que esse conflito está resolvido, as partes estão resolvidas, as partes estão alinhadas, eu posso alcançar bons resultados, eu posso atingir metas. Essa é a chave do conflito. Então, fugir do conflito não é a questão. É aproveitar o conflito como uma oportunidade de compreensão, de integração e de potencialização de resultados. Essa é a principal chave, essa é a principal questão. E por que os conflitos existem e por que geralmente a gente não consegue ter uma boa conversa difícil? Sim, é possível ter uma boa conversa difícil. Porque existem fatores que dificultam as conversas. E quais fatores são esses? Geralmente nós temos julgamentos e críticas que vão impedir que a gente leia com clareza ou escute com clareza a outra pessoa, a outras pessoas. Utilizamos, em geral, mecanismos de defesas, queremos nos defender do que o outro fala, então a gente está sempre numa posição de defensiva. E tem a lei do recuo ou do ataque. Ou eu recuo daquilo que a pessoa está falando, ou daquilo que ela está me propondo, ou eu ataco. Esses três fatores são os que mais dificultam uma conversa difícil, porque a gente entra em julgamentos, a gente entra em defesa, nós entramos em recuo ou em ofensiva. E qualquer uma dessas três situações, elas vão se estabelecer como uma barreira para que a conversa transcorra de uma forma mais fácil, de uma forma mais fluida e da forma que haja entendimentos. Quando a gente busca descobrir quem está certo ou quem está errado, a gente está numa situação em que dificulta uma conversa. Também quando nós respondemos ou pedimos algo como se a outra pessoa representasse uma ameaça ou alguém que precisa ser combatido, nós estamos também colocando uma barreira que dificulta essa conversa. O que é importante? Que a gente consiga, por meio de técnicas, primeiro, entrar numa conversa sem ter um ganhador e sem ter um perdedor. A gente entra numa proposta ganha-ganha. Todo mundo ganha com aquela conversa e de que forma todos podem ganhar, todas as necessidades podem ser atendidas. A outra, as pessoas não representam uma ameaça. Uma conversa difícil, ela não é uma ameaça, mas sim uma oportunidade. E outra, a pessoa não precisa ser combatida ou eu serei combatido. Então a gente retira todas as defesas, retira todas as armaduras e retira todos os obstáculos para que uma conversa possa transcorrer de uma forma mais tranquila. E por que então que a gente faz assim e por que esses fatores das conversas difíceis estão em nós, elas é inerente ao ser humano? Primeiro, que o ser humano ele é binário. E o nosso cérebro ele é binário. Então ele vai entender ou como uma ameaça ou como uma recompensa. E esses dois pontos da balança é que vão pesar. Ou eu estou num momento ameaçado ou eu estou sendo recompensado. É preciso romper com esse pensamento binário para que a gente consiga avançar e ter uma negociação em que a gente possa ganha-ganha. Outra. Nosso cérebro é comparativo, eu comparo o A e comparo o B, ou eu comparo experiências vividas no passado com aquela experiência do presente, com aquela situação do presente. Quando isso ocorre, eu estou de novo falando ou A ou B, mas nunca a junção de A e B que forma uma outra proposta que pode ser um C. Terceiro, a emoção ela prevalece sempre sobre a razão.
E é aí que está a principal questão da gente ter conversas difíceis, porque nem sempre as emoções elas são ditas, esclarecidas e reconhecidas. E as emoções, na maior parte das vezes, ela prevalece sobre a razão. Aliás, ela sempre prevalece sobre a razão. E muitas vezes a gente ignora o poder que as emoções têm na hora de negociar um conflito, na hora em que estamos numa conversa difícil. E por que que isso acontece? Nosso cérebro ele é tripartite. E como ele funciona? Ele funciona na sua base, ele vai ter principalmente um mecanismo de defesa instintivo e primitivo. Depois ele vai ter as emoções e por fim ele vai ter a razão. A parte que fala, a parte do nosso cérebro que compreende justamente as emoções e essa parte, ela compreende 80% do nosso cérebro. E 20% ela é razão. Quando a gente está falando desse cérebro que funciona em 3 partes, a gente está falando de uma sobrevivência, nós estamos falando das emoções, 80%. E nós estamos falando do processo cognitivo racional, que é 20%. Ora, se o nosso cérebro funciona 80% no modo sobrevivência e no modo emoção, mas nós estamos o tempo todo operando na razão, nós estamos desconsiderando e jogando para o inconsciente do nosso cérebro para que ele decida e que ele opere as nossas ações e comportamento em 80%. E isso vai prejudicar que a gente tenha conversas que sejam esclarecedoras, conscientes, assertivas e propositivas. Então, se as emoções elas estão no comando destas conversas, são elas que vão ditar os caminhos. E se as emoções são não compreendidas, elas podem sair em tons agressivos e muitas vezes com os resultados não esperados, porque não passou por um processo lógico de trazer ao consciente e de forma racional e cognitiva formas e estratégias para que essa conversa nos dê um bom resultado. E é esse padrão que a gente busca mudar. Essa forma como o cérebro processa as informações é que vai ditar boa parte das nossas relações. E ao ditar boa parte das nossas relações, a gente está dizendo que as emoções prevalecem sobre a razão. E é esse modo automático que nós temos de agir é que nós precisamos mudar para começar a encarar conversas difíceis ou a assumir conversas difíceis como uma oportunidade e não apenas como um conflito e, portanto, no sentido negativo. E nesse sentido eu pergunto para você, o que acontece quando nossas emoções tomam conta das nossas conversas? Né? O que tem acontecido com as suas conversas quando você deixa as emoções comandar? Nesse sentido, nós vamos ver que o nosso cérebro naturalmente dificulta a expressão da assertividade e não agressiva e as formas não agressivas das nossas emoções e dos nossos pensamentos. Ou seja, o que nós estamos dizendo é que preciso ter uma inteligência emocional para direcioná-la de forma propositiva e de forma assertiva para ter um melhor resultado em nossas conversas que são difíceis. E para começar, então, a gente aprendendo um pouquinho sobre como é que essas conversas difíceis, como elas podem ser encaradas e como esses conflitos, eles podem ser amenizados e a gente chegar num resultado ganha-ganha, é preciso a gente entender o poder do diálogo. E quando é que a gente estabelece o poder do diálogo? Bom, a gente tem 3 situações. Uma em que a conversa ou uma das pessoas dessa conversa tende ao silêncio, uma outra que tende à agressividade e um outro que é a abertura do espaço de ideias compartilhadas. Como é que eu promovo, então, uma possibilidade de eu ter conversas compartilhadas? Porque quando eu opero no silêncio, o que vai acontecer principalmente? Eu vou ter submissão. Quando eu tenho uma relação de submissão, os sentimentos e as necessidades não são expressos. E numa conversa difícil, eu saber quais são as necessidades
daquela pessoa, dos meus interlocutores, ele é essencial para eu chegar numa relação ganha-ganha. Na submissão, ela permite que violem seu espaço, né? A pessoa está sempre ali no silêncio e permitindo que outro fale por ela, que o outro dê opiniões por ela. Então ela entra numa relação de submissão em que ela pensa e se sente inferior e que as ideias e as emoções e as necessidades delas não são valorizadas. Eu não crio um espaço para diálogo, a pessoa ela se fecha nesse universo. A pessoa submissa, ela pensa, meus sentimentos são insignificantes, porém os seus são importantes. Ela sempre vai pensar nessa relação, eu perco, ele ganha. Quando a gente tem ao lado da pessoa ou adota uma postura de agressividade, o indivíduo com esse comportamento agressivo, ele expressa seus sentimentos, suas necessidades, suas ideias e se sobrepõe sobre as outras. Ele busca de toda forma impor aquilo que ele pensa, aquilo que ele fala, o jeito que ele faz e como ele quer conduzir a situação. Pouco importa o interesse das outras pessoas que estão naquela conversa. E realmente, se for dessa forma, é uma conversa muito difícil. Então, quase sempre vence com seus argumentos. Ele sempre tem argumentos muito contundentes. E essa pessoa, em geral, ela escuta pouco, mas ela quer ser escutada o tempo todo. Ela pode falar alto, ela pode ser rude, ela é abusiva, sarcástica e tende a ter excesso de poder. Porque como ela não deixa os outros falar, ela concentra o poder da fala, o domínio do conhecimento e ela ofusca todas as outras pessoas. Geralmente essa pessoa ela fica sozinha e isolada. Então ela não vai ter uma boa negociação e vai sair e vai conseguir conduzir bem uma conversa que seja difícil. Por outro lado, a gente tem esses dois extremos, os mais comuns, o submisso e o agressivo. Mas a gente tem o assertivo, que é o caminho em que a gente busca espaço para o diálogo, para a compreensão de várias vertentes e para a compreensão de várias perspectivas. Numa posição assertiva, para pensar uma conversa difícil, a pessoa ela utiliza métodos para se comunicar, mantendo o respeito próprio sem abusar das outras pessoas. Então ela se respeita, respeita os outros e geralmente ela é muito afetiva e acolhedora. É uma pessoa que escuta verdadeiramente, entende o que foi falado, entende várias perspectivas e incorpora isso às decisões, às conversas seguintes e conduz de forma que todos vão sendo contemplados. Ela expressa suas necessidades, valores, conceitos e ideias de uma forma apropriada. E nós vamos pensar um pouquinho como é essa forma apropriada de expressar essas necessidades, esses valores. Um dos aspectos mais importantes da pessoa com comportamento assertivo é que ela se gosta. E eu diria mais, essa pessoa ela é feliz, ela está bem consigo, ela está bem no espaço em que ela ocupa, ela está bem com seus interlocutores, por mais difíceis que eles possam parecer. A pessoa assertiva, ela libera energias positivas, então ela consegue também criar um clima e propiciar um ambiente entre as pessoas que ali estão de uma forma muito saudável, de uma forma muito acolhedora e vamos usar de novo a palavra feliz, alegre e bem-estar. E é isso que a gente vai focar quando nós estivermos falando em reverter uma conversa difícil para uma conversa que seja o mais amigável, palatável e propositiva possível. Quando nós estamos, então, com uma conversa difícil e aparecem esses três tipos de comportamento, o que nós podemos detectar e que a gente deve evitar? Pode aparecer a vítima e ele vai dizer, a culpa não é minha, o discurso vai ser nessa linha. Pode aparecer o vilão, é tudo culpa sua. E pode aparecer o incapacitado, não há nada que eu possa fazer, ou pouco proativo. Esses três perfis, ou esses três discursos, eles não contribuem para criar um espaço de discussão. E se eles não contribuem para criar esse espaço de discussão, não há diálogo. A gente cai ou na linha da submissão
ou na linha da agressividade. Trazer essas pessoas para perto e perguntar para elas como você pode ajudar, ou como nós podemos fazer melhor juntos, ou como você pode atuar sobre isso e trazer uma proposta, é uma das alternativas para que essa conversa difícil, ela flua de uma forma de diálogo e essas três personas não apareçam na discussão. Um outro aspecto, então, nós precisamos preparar essa conversa difícil. Então, a primeira pergunta a se fazer é: por que você considera essa conversa difícil? E quando a gente faz essa pergunta, a gente visa principalmente eliminar algumas barreiras. E essas barreiras são de ordens emocionais e mentais de quem está propondo a conversa, né? Qual o objetivo dessa conversa? Por que eu quero ter essa conversa? Porque nós precisamos ter essa conversa. Porque a conversa, ela é dialógica, ela não é unilateral. Até porque nós precisamos ter essa conversa. O que você está tentando alcançar? A conversa difícil ou qualquer conversa, ela tem sempre uma intencionalidade. Qual é a sua intencionalidade? Qual que é o seu objetivo ao propor essa conversa? O que seria um resultado bem-sucedido neste caso? Como é que eu vou conduzir essa conversa com tal intencionalidade e quais são os resultados que eu espero? Porque daí você vai poder enumerar quais são os resultados possíveis, A, B, C, D. E como esses resultados A, B, C, D, a depender da conversa, eu posso integrar opiniões, eu posso integrar informações, eu posso integrar resultados a partir dessa conversa e sair com uma outra proposta. E que seja boa para todas as partes envolvidas nessa conversa. Uma outra questão, escolha as suas emoções. Bom, você já escolheu o porquê da conversa, a intencionalidade da conversa, o que é um bom resultado. Racionalmente, você está preparado para ter essa conversa. O que você precisa saber agora é, naquele momento daquela conversa, ou esta conversa me desperta quais emoções? Por que eu tenho sentimento de raiva, de tristeza, de alegria, de nojo, né? E como eu faço com esse sentimento e como eu coloco esse sentimento também como o que eu sinto e qual é a necessidade que eu tenho para que esse sentimento ele se esvaeça ou ele de alguma forma eu compartilhe desta emoção com as pessoas. Defina a sua intenção antes de iniciar a conversa. Tenha uma postura de parceria. Use fatos. Seja positivo, ponha-se no lugar do outro, ou seja empático. Conheça o outro. Você conheceu a conversa, você conhece a si mesmo, as suas emoções. Agora faça essa pergunta ao outro também. Como o outro ouve? O que o outro gosta? Como ele gostaria de ser tratado? Como ele gostaria de ouvir sobre essa conversa, né? Escolha um local adequado, escolha o tempo, né? Dimensione essa conversa de acordo com o tempo que você tem e, se viável, compartilhe antes informações para que a pessoa saiba do que se trata, quais são os fatos e o que vai ser discutido. O compartilhar informação gera confiança e gerar confiança é o primeiro ponto para que uma conversa difícil ela tenha um bom resultado. Como conduzir então uma conversa difícil? Primeira questão que a gente coloca, fale por si, né? Não fale do outro nem pelo outro. Considere que você erra e se coloque nesse lugar. E muitas vezes pedir desculpa é sinal de humildade, é sinal de confiança, mostra a sua vulnerabilidade e contribui para aumentar a sua confiança e também despertar no outro o sentimento de que estamos juntos e essa conversa é entre nós dois. Siga sempre o fluxo, não deixe a pessoa ou as pessoas parar em determinados pontos. Avance com a conversa, tire a conclusão de algum fato, coloque na mesa, veja se todos estão de acordo e avance. Se perceber que o tempo de fala está muito longo, defina tempo, quanto tempo cada pessoa vai falar. Outra questão, se é uma conversa muito difícil e se é uma conversa que possa expor pessoas e fatos e ferir também o sigilo de algumas informações, é bom que desde o início se estabeleça completo sigilo sobre o que vai ser tratado, sobre o que vai ser conversado. Ou que se garanta que a outra pessoa ficará numa posição confortável e que nada vai ser revelado.
cheque o tempo todo de fala se está correto o que você escutou. Olha, eu ouvi isso de você, eu entendi dessa forma, eu estou correto? Eu estou entendendo que. Então, usar sempre esses pontos de checagem para saber se você realmente está sendo entendido, está entendendo, está se fazendo entender. E nessa condução, o que é mais importante? É a gente perceber que uma conversa ela é menos poderosa quando se faz perguntas fechadas. Sim, não. Mas ela vai se tornando mais poderosa ainda essa conversa quando a gente fala quem, quando, onde, o que, como, por quê. Eu vou dando fatos e fazendo várias perguntas para as pessoas para saber como é que está sendo dito, o que está sendo falado e de que forma está sendo falado. De que forma você pode lidar com essa situação, por exemplo? É uma pergunta. O que mais você pode considerar antes de tomar essa decisão? O que você acredita que te faz agir assim? Quais desafios você está enfrentando? Como eu posso te ajudar? Por onde você gostaria de começar? Qual é o real desafio? E quem você será quando alcançar esse objetivo? Ou o que você vai ter transformado quando alcançar esse objetivo? São algumas das perguntas altamente poderosas e que servem em qualquer contexto de conversas difíceis e que a gente transfere para o outro a responsabilidade daquilo que a gente está pedindo, solicitando. Ou a gente assume a corresponsabilidade com o outro naquela conversa. Para mudar uma conversa difícil, além de fazer essas perguntas poderosas, o que é importante? Que você, uma vez conduzindo uma conversa difícil, você assuma um papel de navegador de paradoxo. E o que é esse navegador? É tirar uma conversa difícil para o que eu chamo de uma conversa palatável, uma conversa onde você estabelece um espaço de diálogo entre as pessoas que ali estão. Uma questão é encorajar, promover e trazer o tema, questões difíceis para que sejam resolvidas. À medida que a conversa, já chegou com uma conversa, já chegou com uma intenção, aquele é o ponto. Mas ao ouvir uma pessoa ou outras pessoas, outros pontos podem surgir. Então você, enquanto uma pessoa que está conduzindo uma conversa difícil, como você encoraja e promove para que as pessoas coloquem outras questões à mesa? Divergir ou convergir para ampliar a visão sobre os assuntos. Então permita que as pessoas estejam divergentes, anote o ponto das divergências, mas também observe quais são os pontos de convergência. E os pontos de convergência geralmente são os pontos nos quais a gente deve seguir, os pontos de divergência, aqueles que se resolvem naquela mesma conversa ou em outra. Mas o ponto central e que tem convergência, eles são trazidos para a mesa. O que há divergência, se não há tempo de resolver, pode ficar para um outro momento, mas precisa ficar muito claro que eles são vistos, que eles são notados e que eles serão conduzidos. Isso também gera confiança e uma maior credibilidade na sua condução de uma conversa difícil. Incentive a diversidade e gere principalmente alternativas. E como se gera alternativa? É perguntando, e se? E se? E se fosse desta outra forma? E se acontecesse esse outro episódio? Essas são formas criativas e de você, de alguma forma, mobilizar as pessoas ou a pessoa envolvida na conversa difícil para que ela consiga pensar em saídas, em caminhos e a gente não ficar estacionado naquela conversa difícil. Vamos assumir que, é uma outra pergunta, imagine que, vamos supor, como seria se? Então essas perguntas elas abrem para um diálogo, elas abrem para uma questão mais participativa, inclusiva e propositiva. E você saiu do campo da conversa difícil, você partiu para o campo da criatividade e da proposição. Bom, e como a gente encerra uma conversa difícil? Eu trabalho com feedbacks e agradecimentos. Então primeiro pergunte, o que foi marcante nessa conversa? O que é positivo? O que foi difícil? O que não foi legal? Por fim, agradeça e, se precisar, peça, caso tenha algum pedido a fazer.
E esse pode ser um bom momento. Seja específico, mas sem hostilidade. Então, esses são os 3 pontos que a gente trabalha com uma conversa difícil. Nós passamos por aqui, entendemos por que conflitos eles são importantes e geram novas propostas. Então, as conversas difíceis é porque há conflito, mas também são oportunidades de que metas sejam alcançadas. Passamos pelo entendimento do porquê o nosso cérebro ele age e foge do conflito. Passamos por uma forma de conduzir conversas difíceis, tanto na preparação como na condução de conversas difíceis, fazendo perguntas poderosas na condução de conversas difíceis e no encerramento, buscando feedback e trazendo o agradecimento a partir da conversa difícil. Educar-se é conquistar a capacidade em gerenciar melhor os conflitos, sem necessidade de violência interna ou externa. Meu nome é Elisângela Machado, esse foi o curso Conversas Difíceis. Assista ao próximo episódio sobre comunicação não violenta.